وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast oficial do Conte Verde, projeto que cobre o futebol de seleções de toda a trajetória até a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Salaf e você está aqui conosco nesse podcast, o primeiro, vamos dizer assim, sobre a seleção brasileira em 2024. Muita coisa aconteceu em 15 dias de 2024 na seleção brasileira, até menos que 15 dias, né? Já passamos aí 5 dias, mais ou menos, da apresentação do Dorival Júnior, ou seja, muita coisa aí aconteceu e muito rápido. Eu digo até para vocês que desde a demissão do Tite até o final do ano passado, a saída do Tite, perdão, não acontecia tanta coisa na seleção brasileira, né? Para ter uma noção como foi 2023 da CBF. Eu sou Gabriel Solaf e você está aqui conosco. Eu deixo aqui, antes de apresentar quem está comigo nesse podcast, o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @fonteverde_. Também, se você ainda não é inscrito aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, se inscreva, favorite, deixe o sininho ligado, deixe seu like, sua avaliação, é muito importante para nós também. Comente ou participe da interação. Se você está no Spotify, tem sempre uma enquete, tem sempre uma pergunta para você responder. Também temos um programa de apoio coletivo, de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/Conte Verde. Com R$10 por mês, você ajuda o Conte Verde a se manter, a se estruturar, a fazer mais e mais projetos. Também, se você não puder ajudar financeiramente, fica o convite para você compartilhar e levar o nosso conteúdo, levar o nosso projeto aos seus amigos, a quem você sabe curte futebol de seleções e principalmente seleção brasileira nessa nova fase com Dorival Júnior. Ao meu lado, recebo o Leonardo Dúcio para falar sobre esse novo momento da seleção, essa nova troca. Léo, tudo que a gente falou da seleção brasileira, que a gente reclamava um ano inteiro, em 2023, que a gente passou reclamando, parece que em uma semana o Edinaldo resolveu fazer, foi milagreiro. Né? Acabou o conto de fadas no Ancelotti e as coisas mudaram. Seja bem-vindo e feliz ano novo, né? Porque é o primeiro podcast que você participa aqui esse ano. Fala galera, um feliz ano novo, que 2024 seja um ano de muita paz e realizações para todos. 15 dias de 2024 e a seleção brasileira já entrou em uma loucura, né? Aconteceram muitas coisas, desde da impugnação da condenação do Edinaldo, né? Que ele voltou a ser presidente da CBF, tudo aconteceu muito rápido, ele tirou o Diniz do cargo, ele já trouxe o Dorival com uma proposta muito agressiva, pelo que se escuta nos bastidores, ele chegou impondo para o Dorival, sempre foi um sonho do Dorival, ele já tinha deixado isso aberto ao público, e assim, não era a minha opção dentro do Brasil, desde os outros podcasts, eu sempre trouxe que para mim é o Abel Ferreira que deveria ser o técnico da seleção brasileira, por todo o trabalho que ele consumou aqui dentro do Brasil, e pela qualidade que a gente já sabe que ele tem para gerenciar grupo, para gerenciar variações táticas. A gente vê um Palmeiras muito diferente, todo ano tem alguma novidade, um Rony de falso 9, é um Rony jogando aberto, é um Rafael Veiga de segundo volante, é um Zé Rafael recuando para jogar de segundo volante, então foram muitos achados dele que me colocam nessa posição de ver ele como deveria ser a pessoa a ser escolhida a fazer uma proposta. Claro, não se sabe se ele aceitaria ou não, mas não vejo o Dorival Júnior como um personagem negativo. Eu acho que dentre os brasileiros, ele era o que estava com a maior credibilidade dentro do nosso mercado, fez um excelente trabalho no São Paulo, um excelente trabalho no Flamengo, e agora vamos ver o que ele vai trazer pra gente. A entrevista coletiva dele já nos trouxe vários insights que vão ser bacanas da gente discutir aqui hoje, Gabriel. Exato, a gente anotou vários pontos, entrevista coletiva que o Conte Verde não esteve presente por culpa da CBF. Um forte abraço à assessoria de imprensa da CBF que recusou o nosso credenciamento. Era para estarmos lá, mas infelizmente não deu certo. E antes de a gente tocar no pouco do Dorival, você já trouxe essa questão do Diniz. Cara, para mim foi muito caótico. Vamos só passar um filme. Um dia depois que acaba o Brasileirão, lá em dezembro do ano passado, o Edinaldo Rodrigues é tirado da presidência da CBF por conta que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que a eleição da CBF não foi legal. O Ministério Público, que foi quem organizou a eleição que elegeu o Edinaldo, não podia, né, se meter, segundo o Tribunal de Justiça. Aí veio todas as ameaças de FIFA, Comebol, de suspensão, um monte de coisa.
E aí, no começo do ano, logo no quarto dia do ano, o PCdoB, o partido, entrou com uma ação no STF e o ministro Gilmar Mendes concedeu, né, a liminar para que o Edinaldo voltasse ao cargo por conta de riscos e danos ao futebol brasileiro, à CBF, né? Tinha a questão do pré-olímpico, que o Brasil não estava inscrito, e muitas dessas coisas que estavam de danos ao futebol brasileiro era muita culpa do Edinaldo. A gente falou que várias e várias vezes ele concentrou todo o poder da CBF, de seleção brasileira, em torno de si. Então, quem quer inscrever a seleção no pré-olímpico, se ele que administrava tudo? Não tinha quem inscrevesse, né? A gente sabia que o José Perdizes era o procurador lá do STJD, estava no interino, né? Era só um interventor até para convocar novas eleições, então não tinha muita função. Então, até a volta do Edinaldo, nós estava sem isso. E também, lembrando que durante esse trecho todo, né, no final do ano passado, o Ancelotti anunciou que renovaria o seu contrato, né, renovou o seu contrato com o Real Madrid, ou seja, não viria para a seleção brasileira. Então, o Edinaldo, já com o sonho do Ancelotti destruir, que a gente sempre ressaltou aqui, que a gente nunca acreditou nessa história de 100% confirmado, e saber, acreditava que podia haver uma conversa e tal, mas 100% confirmado, igual o Edinaldo falava, era muito difícil. Ele volta com tudo, já demite o Diniz, e eu acho que, vamos fazer primeiro, quando a gente fala de Dorival, fazer esse panorama do Diniz. Diniz tá com uma campanha, óbvio, não tem como falar, né, foram 6 jogos eliminatórios, apenas 2 vitórias, um empate, 3 derrotas. A gente comentou muito isso depois do jogo contra o Argentina aqui no nosso podcast, se você não escutou, pode voltar lá e escutar. Mas a forma que eu acho que o Edinaldo se desfez do Diniz, eu achei uma forma muito ruim. Porque as primeiras especulações que saíram quando o Edinaldo volta para a CBF para definir essa questão de treinador é que ele não contaria com o Diniz pelo fato do Diniz não poder fazer a Copa América por causa do Fluminense. Mas, pô, peraí, se você tem a possibilidade agora de trazer um treinador fixo, você não vai fazer uma proposta para o que está interino? A não ser que se o trabalho dele te agrada, em nenhum momento sai uma notícia tipo, o Edinaldo Rodrigues não aprova o trabalho do Diniz. Que se fosse isso, tá descontente, beleza. Acho que a maioria da população ia entender. Mas não. E quando ele vai dar a declaração, ele fala que foi por causa de um trato que ele fez com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que, sabe, pelo amor de Deus, cara, sabe, é uma situação totalmente desconexa, pontos ligados ao Fernando Diniz, a gente viu aí, principalmente no Globo Esporte, falando que ele ficou muito chateado, de uma forma que foi, acredito, que é muito chato, né, essa forma como foi feito. Então, Léo, acho que o Edinaldo Rodrigues, ele não serviu nem para demitir um treinador direito, né? Acho que esse que foi o que mais me chocou, e eu queria que você também fizesse uma avaliação final desse trabalho do Diniz, que terminou de uma forma tão rápida, né? Então, uma passagem tão rápida. Talvez, eu penso que o Diniz possa ter ficado chateado, porque quando o Ancelotti fala que não vem, ele falou, opa, talvez eu possa ficar. Ele não chega nenhuma proposta para ele me analisar, não. É uma demissão por conta de acordo que eu fiz com o presidente do clube. Sendo que a gente sabia que desde o começo era um erro iminente você trazer um treinador trabalhar no clube para trabalhar na seleção ao mesmo tempo. Eu vou comentar por partes. Primeiro, o desligamento do Diniz da seleção foi uma incoerência gigantesca do Edinaldo, porque lá atrás, quando ele trouxe o Diniz, ele credibilizou o Diniz para estar no cargo da seleção, ele colocou o Diniz como o treinador a ser essa pessoa, o mais credibilizado do Brasil para assumir o cargo, mesmo que interinamente. Ele deixou bem claro que ele gostava muito do futebol aplicado pelo Fernando Diniz e que queria ver aquilo na seleção brasileira, até caso fosse a chegada do Carlo Ancelotti. Com certeza, esse ruído na informação deixou o Diniz magoado, porque por mais que houvesse um acordo, eu duvido que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, fosse intervir nesse meio de campo, porque é o sonho de um treinador. Ele ganhou a Libertadores com o Fluminense, ele jogou o Mundial, ele demonstrou um futebol do mesmo nível que ele mostrou o ano inteiro no Mundial contra o Manchester City. Então, a gente vê uma incoerência sem tamanho do Edinaldo nessa condução do desligamento do Diniz até a contratação do Dorival Júnior. Agora, caminhando para a trajetória do Diniz, a gente sabe que foi negativa as derrotas, a falta de entrega dentro de campo, de qualidade de bola mesmo, não digo de vontade, tá, gente? Ficou nítido que o Brasil não entregou tudo que pode, o Diniz não conseguiu potencializar os atletas que tinha em mãos, muito talvez pela forma como ele joga o futebol e não ter o tempo para treinar, possa ter inviabilizado essa potencialização do futebol dos nossos craques. A gente sabe que tem atletas ali de um nível muito alto que não desempenharam. Ele também, não só descredibilizando o trabalho dele, mas ele teve várias lesões na seleção no período em que ele trabalhou. Vinícius Júnior esteve fora, Neymar esteve fora, são vários atletas que estiveram fora. O Casemiro esteve fora, apesar de não estar num bom momento.
são pilares da seleção brasileira que não estavam em todas as convocações dele, o que dificulta na hora de montar o time, na hora de fazer um treinamento. Então, são dois pesos aí, mas a gente vê um trabalho bem abaixo do Fernando Diniz nesses jogos que ele comandou a seleção brasileira. Mas não justifica a forma como o Edinaldo conduziu esse desligamento até a contratação do Dorival Júnior. Agora, falando sobre o Dorival Júnior, que será o nosso próximo tópico, para mim, é um técnico que vai agregar muito a nível de grupo. Isso já ficou nítido nos últimos trabalhos dele. Ele sempre demonstrou essa forma de abraçar, de ser um paizão, e a gente já viu que isso aqui no Brasil dá certo, o que aconteceu com o Tite, independente dos reveses nas Copas do Mundo, a gente viu uma seleção muito unida, muito próxima, muito fechada num projeto, e isso pode ser muito positivo a nível de futebol, dentro do campo, a potencializar atletas, que a gente sabe que tem muita bola, a gente vai estar entrando uma nova safra de atletas que a gente sabe que tem muito potencial, que é um Vitor Roque, que é um Endrick, que é um Marcos Leonardo, são atletas que vão potencializar ainda mais um futebol de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Rafinha, de Bruno Guimarães, que também está se consolidando nessa nova safra. Então, a gente vê um cenário positivo, mas a minha visão, Leonardo Dúcio, eu traria o Abel Ferreira ainda, porque para mim ele é o melhor técnico atuando no futebol sul-americano nos últimos anos, e ele tem total credibilidade para assumir esse cargo. Eu acredito que deveria ser a primeira opção, e isso não descredibiliza o trabalho do nosso Dorival Júnior, que eu tenho muita expectativa que dê certo e a gente consiga engrenar nesse ciclo de Copa do Mundo. Lembrando que logo na primeira hora, após a demissão do Diniz, já saiu o nome do Dorival, né? Saiu o nome do Dorival e também o nome do Felipe Luiz, mas se a gente for entender que o nome do Felipe Luiz é pro cargo de coordenador técnico, né? A gente já chega lá, já chega nesse ponto, mas o Felipe Luiz era a ideia destinada para coordenador técnico. Dorival, acho que, antes de falar do Dorival, eu queria só voltar num ponto do Diniz, que você acho que não teria nenhum problema você chegar e falar, a gente não gostou, não avaliou bem o trabalho do Diniz, porque o Diniz acho que teve aquela questão que a gente também bateu depois do jogo contra a Argentina aqui, que a questão do trabalho do Diniz será aquele trabalho de continuidade, ou seja, o time com o Diniz, ele precisa desse tempo para trabalhar, o jeito dele jogar. A gente já viu isso em vários times, né? Não é do dia para noite que encaixa o tipo de jogo do Diniz e tudo fica perfeito. Então, num trabalho de seleção que você tem antes do jogo 3 treinos, sei lá, em uma semana, e é isso só, é muito difícil de pegar, né? Inclusive em questão de amistosos e jogos eliminatórios. Talvez uma competição como a Copa América, que a gente vai ter em junho, aí seria diferente, mas, sabe, se aparecesse isso, a gente entendeu errado, o trabalho do Diniz é um trabalho que na seleção não encaixou, mas beleza, da forma que foi, realmente foi muito feio. Dorival, acho que é uma surpresa, não digo por causa do último ano, mas estava até comentando com algumas pessoas, a gente pega o Dorival 2 anos atrás, o Dorival estava sem time, né? Isso é uma realidade muito diferente de treinadores que a gente pode cogitar, como você falou do Abel Ferreira, treinadores que assumiram a seleção brasileira. O Tite não estava sem time há 2 anos quando ele assumiu, o próprio Fernando Diniz, enfim. O Dorival, e o Tite, se tivesse time lá em 2016, não me recordo de cabeça, mas ele que foi uma opção dele, né? Porque ele ganha lá com o Corinthians e fica um ano parado justamente para assumir a seleção brasileira, e a CBF vai lá e contrata o Dunga, né? Uma das coisas mais bizonhas que eu lembro de ver na minha vida. Mas o Dorival foi porque os times, de fato, né, a última passagem dele antes de janeiro de 2022, que a gente for lembrar, foi do Atlético, né, no Atlético Paranaense, e eu lembro que quando ele chegou, eu e Léo, a gente adquiriu Curitiba, então a gente está muito próximo dessa realidade. O nome do Dorival não foi uma novidade quando ele chega no começo de 2020 para assumir o Atlético, né? Muita gente não entendeu, questionou. Ele foi demitido de uma forma totalmente injusta, na minha visão, porque, para quem não se recorda, o Dorival Júnior foi demitido após uma sequência de 3 derrotas em 4 jogos, que ele estava afastado por Covid, né? Era época de pandemia. Ele não ficou no banco, não trabalhou com o time acabou perdendo jogos e ele foi demitido. Não fez nenhum sentido, foi uma grande injustiça com ele. A gente sabe que isso, já ouvi pessoas que trabalhavam nessa época perto do Dorival, até mesmo cobrindo o Atlético, que ele ficou muito chateado com essa saída. Fica 2 anos e ele enfrenta problemas de saúde, né? Ele até se emocionou com isso na coletiva. Volta no Ceará, e quando ele volta no Ceará em 2022, ele faz uma campanha avassaladora, né, consegue uma campanha muito boa na Sul-Americana. Ele sai para ir para o Flamengo com 100% de aproveitamento, e quando ele chega no Flamengo, ele faz um trabalho fenomenal, conquista uma Libertadores, é demitido, sai do Flamengo da forma totalmente bizonha também, né, que não fez nenhum sentido até hoje, chega no São Paulo e faz uma temporada incrível no São Paulo, e ganha essa grande chance da carreira. Léo, eu queria só fazer uma pergunta antes de a gente passar para os temas da coletiva, que é uma coisa que eu refleti bastante. A gente estava falando de um treinador nível top 1 mundial,
que é o Carlo Ancelotti. Que era obviamente, estou falando na questão de ele ser cogitado para assumir a seleção brasileira, não que ele estava certo, como o Ginaldo falava. A gente sai da realidade de Ancelotti e vai para o Dorival Júnior. É algo que pesa, algo que faz parte, algo que a gente sempre deveria ter olhado, porque a gente sabe, isso é um fato. Os treinadores nível top mundiais, eles não pensam em trabalhar em seleção por conta de questões financeiras. Você não vai ver o Pep Guardiola agora saindo do City para trabalhar, seja na seleção da Espanha, seja na seleção da Inglaterra, seja numa grande seleção. É muito difícil. Talvez lá para frente na carreira dele um dia isso aconteça. Mas é muito difícil um treinador top mundial largar um time de alto nível como é o Real Madrid para assumir uma seleção. Então, e aqui no Brasil é diferente, né? Os grandes treinadores têm o objetivo de assumir a seleção foi assim com o Tite, o Fernandinho passou por isso, agora o Dorival. Você acha que é um choque de realidade muito grande, vamos dizer assim, dormir com o Ancelotti, acordar com o Dorival, ou faz parte do futebol? Né? Acho que a questão de proximidade pode também já falar sobre isso, que ele citou na coletiva. Você acha que é exagero fazer essa comparação ou faz sentido a gente ficar assustado com isso? Olha, são várias visões, ao meu ver. A gente pode ver do lado do atleta. Para o atleta, isso não deveria fazer diferença, porque ele ser comandado pelo Ancelotti, ele ser comandado pelo Diniz ou pelo Dorival Júnior, ele tem que se aplicar da mesma forma em todos os contextos. Porém, a gente sabe que impacta, porque a gente estava vendo com o Diniz, já tinha muita interferência dos atletas dentro do vestiário, e isso foi explícito, foi externado. Foi dito que os atletas mais experientes ajudaram o Diniz naquele início, ajudaram dentro do vestiário, traziam ideias de jogo para ele, e isso foi trazido. E talvez com o Carlo Ancelotti isso não fosse acontecer. E agora com o Dorival Júnior, meio que se assemelha à situação. Um treinador que tem bons trabalhos aqui no Brasil, mas não é um trabalho excelente, como a gente pode dizer do Abel Ferreira, por exemplo, mas ele chega com uma credibilidade ok, mas a gente não sabe como os atletas vão reagir. Eu espero que exista esse profissionalismo e que se apliquem da mesma forma como se fosse o Carlo Ancelotti ali. Mas a gente conhece como é a resenha do brasileiro, né? A gente sabe como é que é a panela, a gente conhece toda essa resenha do vestiário. Então, é uma situação complicada. A visão do torcedor, do cidadão brasileiro, eu acho que com certeza fica deturpada, porque você cria uma expectativa, independente do teu nível de conhecimento de futebol, quando você escuta que é um treinador italiano, que é um cara que tá no Real Madrid, que é o maior time do mundo, pô, você já fica numa expectativa que o Hexa tá logo ali, porque é um treinador de ponta, é um treinador que vem da Europa, que optou por vir pro Brasil, coisa que a gente já viu que não foi bem assim, né? E mesmo quem entende de bola, o cara sabe a diferença de um treinador europeu, de um treinador consolidado como o Carlo Ancelotti, que já tem uma carreira repleta de títulos, por onde passou ele teve êxitos. Então ele chegar aqui, ele traria uma credibilidade muito alta, impunha respeito dentro da CBF, acredito até que na direção da CBF, porque quando você tem uma figura do tamanho de um Carlo Ancelotti, do tamanho do José Mourinho, do tamanho do Pep Guardiola, tudo muda no cenário em volta, seja para cima ou seja para baixo. Os atletas vão se impactar, a direção vai se impactar, porque é uma forma de trabalho completamente diferente, que sempre visa êxitos. Então, eu acho que num 360 envolvendo torcida, atletas, CBF, vai haver um impacto da diferença da não vinda do Carlo Ancelotti para a vinda do Dorival Júnior. Mas a nível de princípios e, vamos lá, né, do mundo ideal, os atletas são os únicos que deveriam estar imunes a essa dor. Porque para eles não deveria importar, seja o Diniz, seja o Ancelotti, seja o Dorival Júnior, seja qualquer um, eles têm que respeitar da mesma forma e estar junto e fazer tudo para que a seleção chegue nos seus objetivos. Pois é, vamos ver como se a galera, principalmente a galera que já está mais acostumada à seleção, né, eu acredito que não vai sair, a gente vai até comentar isso já, né, vai receber essa questão do Dorival. Vamos pegar alguns pontos que o Dorival falou, né, nessa coletiva de apresentação dele. Uma das coisas que ficou mais marcada é ele falar dessa proximidade com o torcedor brasileiro. Eu vou ser bem sincero, cara. Um dia eu tava conversando isso com a Tati, inclusive a Tati que ajudou a gente na nossa viagem pro Rio de Janeiro, quando a gente foi cobrir Brasil e Argentina, e ela tava mostrando lá um vídeo de um influencer falando que a seleção tá longe do povo justamente para sequência de derrotas. Porque não sei o que, o jogador vai jogar longe. Eu acho que isso é uma balela que surge quando o Brasil não tá bem.
A gente já teve momentos de fato que o Brasil realmente estava longe do povo, da seleção, acho que principalmente aquele período pós-Copa 2014, antes da vinda do Tite, era um período que realmente era muito difícil você ter identificação com a seleção brasileira, muito pelo vexame que foi a Copa, muito pelos jogos fracos que a seleção fazia, mas depois, quando o Tite assume, dá um giro, e acho que esse giro para mim nunca saiu. Até mesmo lembro quando o Diniz é anunciado, muita gente comemora quando o Diniz chega. Então eu acho que essa questão de distância com o povo brasileiro é algo que surge quando o Brasil está em má fase e as pessoas querem usar isso para justificar um desinteresse possível. Mas acredito que, assim, a vida do Dorival, acho que é uma boa nesse sentido do torcedor que não pode estar não se sentindo representado lá, se sentir representado, porque é um cara que está dia a dia no futebol brasileiro. Isso era um ponto até que a gente comentou em alguns momentos, né, Léo? Ano passado, como que seria o Ancelotti numa realidade de futebol brasileiro? O Ancelotti indo ver um Palmeiras e América Mineiro para avaliar um jogador? O Ancelotti teria conhecimento de futebol brasileiro? Acho que essa é uma realidade diferente que o Dorival traz. Eu não sei como que você vê essa questão, que ele acho que foi o mais frisado, né, na apresentação dele, que é esse retorno da seleção para ser uma seleção do povo, né, que foi a frase que ele usou, que vai ser a seleção dele, vai ser uma seleção do povo. Queria que você comentasse aí o que você entendeu com essa aspa do nosso treinador da seleção brasileira. Assim, eu vejo de uma forma mais para trazer a nação de volta para a seleção, porque para evitar a frustração da não vinda do Carlo Ancelotti, eu acredito que são falas bem populistas, que você tenta amaciar a situação que está acontecendo e, assim, não focar no que a gente quer saber, que é bola. Eu acho que a entrevista foi muito sobre patriotismo, sobre estar próximo da seleção, não soltar a mão, e pouco se falou sobre o que a gente precisa saber, que é bola. A gente que analisa, que tá dentro do mundo do futebol, eu senti falta, e assim, são poucas aspas dele que me impactaram a nível de futebol. Uma delas me impactou negativamente foi quando ele trouxe que vai nos surpreender com muitos atletas do Campeonato Brasileiro. Eu sei que isso aí estava no nosso tópico aqui para frente, mas quanto à coletiva, isso é uma coisa que são coisas que entram na balança quando eu tento argumentar sobre o populismo que ele trouxe nas aspas iniciais da sua coletiva. Pois eu só falei para você segurar, não, porque a gente vai falar agora, já que você já trouxe, vamos falar agora dessa questão, que também foi uma coisa que me assustou. Porque até a gente tem um grupo de amigos da faculdade, a gente estava debatendo exatamente isso um dia, né, nossa conversa lá. E para quem não sabe, eu e o Léo tinha faculdade junto, então a gente estava num grupo onde mais pessoas debatem sobre futebol e muitas coisas aleatórias mais. Então a gente estava conversando sobre isso. E o próprio, acho que Dorival, ele se contradiz, porque mais para frente ele vai falar que os veteranos são bem-vindos à seleção brasileira, entre eles o Thiago Silva. Porque se um jogador estiver no nível bom, ele vai ser chamado. Foi basicamente isso que ele falou. E ele se deu o exemplo do Thiago Silva. E a gente já falou aqui da importância que seria o retorno do Thiago Silva, principalmente no momento de fragilidade da seleção brasileira. E eu me recordo que quando a gente soltou esse vídeo, um corte, foi o Elcio que falou, veio a gente falar, o tempo do Thiago Silva já passou, né? E o Dorival ainda falou justamente isso. O tempo que determina o jogador. Se o jogador está em alto nível, como o Thiago Silva está na Premier League, ele tem que ser convocado. Acabou. Talvez, obviamente, tenha a questão de ciclo e tudo mais, para a próxima Copa, mas, enfim, no momento, o Elcio até falou isso naquele vídeo, no momento precisa do Thiago Silva. Porém, se você vai sair na rua perguntando para as pessoas não vão querer um Thiago Silva na seleção, as pessoas talvez não vão querer um Casemiro na seleção, por causa dessa visão, vamos dizer, populista, de o jogador fracassou na Copa, o jogador, enfim. E me pegou muito, porque acho que ou o Dorival ele vai manter, né, até nas chamadas estavam usando que ele abriu as portas dos medalhões, né? Foi essa aspa que o pessoal, esse termo, que o pessoal usou para falar dessa questão do Thiago Silva. Ou ele vai manter aberto, ou ele vai trazer o pessoal do futebol brasileiro. E me assusta também essa aspa do futebol brasileiro. Eu até lembro que eu fiz essa comparação. Quem do futebol brasileiro não foi na última convocação que joga melhor que alguém que joga fora? A gente tem que ter essa noção de realidade, pô. A gente tem essa noção. Pô, a gente não tá convocando um cara que joga na China, um cara que joga na Arábia. O único cara que atualmente, pelo menos ao meu ver, que tem nível de jogar na seleção brasileira que joga na Arábia Saudita é o Neymar, que tá machucado, então não tá convocando ninguém na Arábia. A gente convoca jogadores das principais ligas do mundo, né? Campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato francês, né, italiano. São jogadores que estão em alto nível no futebol europeu. A gente não tá trazendo ninguém do submundo do futebol. Não estamos inventando jogadores. São jogadores que, de fato, estão em nível muito bons.
talvez uma das coisas que o torcedor brasileiro não esteja acostumado, principalmente por conta desse crescimento financeiro dos times da Premier League, que jogadores de time que menor investimento, vamos dizer assim, na Premier League, mas que isso significa um investimento muito alto a nível do futebol europeu, ganham espaço na seleção, que é o caso do João Pedro, que é o caso do João Gomes, que é o caso do Matheus Cunha. Então, cria essa realidade. Eu acho que, eu concordo com você, essa aspas dele foi muito ruim, mas ele se contradiz depois, porque não tem como. E volto a frisar, que jogador brasileiro seria convocado no lugar de alguém? Porque se a gente for parar para pensar, convocações questionáveis, a última convocação, o Emerson Royal, a gente só o Ian Couto na hora. O Ian Couto não joga no futebol brasileiro, o Ian Couto joga na Espanha, no time que é vice-líder do Campeonato Espanhol atualmente, não o time baba. A gente pode pegar outros exemplos, até mesmo um nome que muita gente pediu recentemente na seleção brasileira, Alan Patrick. O Alan Patrick não foi convocado porque foi o Rafael Veiga, que também joga no futebol brasileiro. Ou seja, é um populismo muito barato, eu concordo com você, são aspas preocupantes. Eu queria que você comentasse também, acho que essa aspa dos medalhões, né, que a gente falou aí, como que você vê, né, se de um lado para mim foi preocupante ver ele falando essa questão do jogador do futebol brasileiro, para mim foi muito bom ele falando nessa questão de ciclo, principalmente para esses jogadores, né, que podem ajudar a seleção brasileira, o Casemiro mesmo agora que, né, tá retornando, aí eu acho que é um jogador que não pode ficar de fora da convocação, a gente sabe que muita gente estaria fora. Como que você vê? E se você acha que isso também contradiz essa questão de levar uma churrada jogador do futebol brasileiro? Olha, essa contradição do Dorival Júnior na coletiva entra muito na minha fala anterior, quando eu trago sobre populismo. Ele quer trazer todo mundo para o lado dele. Ele quer trazer com a seleção como um universo perfeito, onde vai tudo se acalmar na mão dele. Que ele vai ter garantias para quem está jogando no Brasil, que ele está observando, e que até o cara de 38 anos lá da Europa também está sendo observado. Então entra nesse mérito desse populismo barato, entre aspas, que a gente já vê muito aqui no Brasil a nível de política, entre outros temas, e aqui dentro do futebol o Dorival Júnior tentou usar isso para ofuscar o que de fato a gente queria ouvir nessa coletiva, que é, qual é o plano do Dorival Júnior para a seleção brasileira? Porque nos clubes a gente conhece um Dorival paizão, um Dorival que abraça o grupo, mas eu quero saber, e aí? Você vai fazer um projeto para a gente chegar na Copa do Mundo e competir? Para a gente chegar lá e não se frustrar? Se perder, que perca jogando bola e jogando bola legal? Que você vai potencializar atletas que têm potencial alto e que estão vindo de uma safra que está criando muita expectativa no brasileiro, que eu já trouxe aqui alguns e tem vários outros. Então é isso que a gente precisava saber, sabe, Gabriel? Mas assim, quanto aos medalhões, eu acho super positivo. Tirando todo o mérito do populismo, eu sou um dos defensores de Thiago Silva, de Neymar, e para mim esses atletas, a gente sabe do nível deles, independente do que fazem na vida externa. A gente sabe que o Thiago Silva é um exemplo, o Neymar não é tanto exemplo fora do campo, mas a gente sabe que são atletas que dentro de campo comandam o time. A gente tem essa visão com muita tranquilidade dos últimos anos de seleção brasileira, onde o Thiago Silva já tinha seus 35, 6, 7 e atuou no altíssimo nível. A gente viu o Neymar também chegando nos seus 30, 31 e mantendo o nível. A gente sabe que ele teve muitos problemas com lesões e isso dificulta muito para o atleta, independente de todo o contexto extracampo da carreira dele e o nível de craque que a gente sabe que ele é muito difícil. É um atleta do X1, é um atleta que vai para cima, do combate, e que não tem medo de ir para cima. Então, todo jogo ele vai buscar. E isso ocasiona mais lesões. Isso é natural e é comprovado dentro de campo que acontece. E, assim, eu trouxe esses dois exemplos que a gente já tinha comentado, mas são outros. O Casemiro, a gente fala do Casemiro como se ele fosse um medalhão, mas é um absurdo falar do Casemiro como medalhão. Ele é um atleta que está no auge da carreira. E, assim, pode estar passando por uma fase conturbada, mas é que a gente tem uma dificuldade de ver a visão do atleta. Ele mudou de clube, mudou de cidade, mudou de país. Ele saiu de um lugar que ele era pilar para ir num time em reconstrução na liga mais difícil do mundo. Ele pode ser o volante craque que for, e a gente sabe que ele é. Mas olha o contexto de Manchester United, olha o contexto de Real Madrid. Aí você chega na seleção brasileira, também tá uma bagunça. Aí é muito difícil para o atleta desempenhar, por mais craque que ele seja. E a gente sabe que a CBF nesse último ano foi uma bagunça total. Descomprometimento com os atletas que estão ali, com todo o contexto. E isso não envolve o profissional Fernando Diniz, que é que foi só uma peça
colocada ali dentro. A gente sabe que isso é do organograma da CBF, e já traz toda essa bagunça do futebol brasileiro que nos indigna todo ano, toda vez que a gente comentar sobre CBF aqui, vai ter essa fala de indignação da minha parte, do Gabriel, do Elcio e de todos os outros que participam dos podcasts aqui do Conte Verde. Então, quanto à parte dos medalhões, essa é a minha visão, eu sou a favor, eu acredito que existe espaço, se tiverem desempenhando um bom futebol, alto nível, tem que estar na seleção brasileira, assim como eu também acho que os atletas aqui do futebol brasileiro mereçam oportunidades, mas num contexto onde não exista alguém que está jogando melhor na Europa, não porque ele só joga aqui no Campeonato Brasileiro e merece uma chance, a gente sabe que o nível daqui não é o mesmo de lá, a gente sabe que um lateral direito que desempenhe bem no Brasil não vai ser do nível do Ian Couto que está desempenhando na La Liga. São diferenças. Ele pode ser um destaque, ele pode ter a oportunidade numa lesão de estar lá, participar do grupo, e a gente vai super apoiar. Eu sou uma das pessoas aqui que sempre comenta de atletas do Campeonato Brasileiro, a gente brinca do Zé Rafael, que era meu bichinho de estimação junto com o Bremer, a galera zoa aqui eu no podcast, mas eu acho que existem contextos onde isso é viável. Hoje em dia, numa seleção onde a gente vem de 3 derrotas seguidas, a gente não sabe o que é jogar direito, não sabe o que é jogar bem, tem que ir no certeiro. E certeiro para mim é trazer um Joelinton, é trazer um Douglas Luiz, é trazer um Marcos Leonardo, é trazer atletas que vão desempenhar para a gente sair dessa fase ruim e voltar a desempenhar o futebol que a gente conhece da seleção brasileira. Além dessa sequência aí que você falou, a gente tem que lembrar que os próximos amistosos são contra a Espanha e Inglaterra, ou seja, não é brincadeira, né? Se fossem as seleções mais frágeis, até mesmo alguém pode falar, mas pô, vocês apoiaram quando o Ramon Menezes colocou aquela leva de jogador aleatório. Sim, porque eram amistosos contra seleções mais frágeis, o Brasil estava começando o ciclo, né? O Brasil jogou contra Marrocos, contra Guiné e contra Senegal. Em nenhum momento a gente pesou a mão aqui, perdeu para Senegal, que absurdo. Em nenhum momento a gente pesou a mão. Você pode até conferir lá os nossos podcasts que você vê isso. Agora não, agora é uma situação completamente diferente. São 3 derrotas seguidas, amistosos contra as seleções grandes do mundo, né, 2 seleções enormes, uma que inclusive está na frente do Brasil no ranking da FIFA, que é a Inglaterra. Então o Brasil não pode ir para lá, vamos testar aqui, vamos levar até porque esses destaques do futebol nacional em março vão ser destaques do campeonato estaduais, ou seja, já é um nível mais fraco dentro do próprio futebol brasileiro, né? Então essas são coisas que a gente não pode ter como um parâmetro. Concordo com você, se for algum jogador que esteja sobressaindo em relação aos jogadores que estão na Europa, ou não há alguém na Europa nesse nível, a gente concorda. Uns nomes aqui que é unanimidade, por exemplo, Rafael Veiga, a gente sempre concorda pela prevenção, o próprio André, o Nino, quando estava no Fluminense aqui no Brasil, Guilherme Arana é outro. Enfim, a gente tem jogadores aí que a gente vê com um grande destaque. Antes de passar para jogadores em si, eu queria que você falasse um pouco do Neymar, né? O Dorival foi perguntado do Neymar, era muito óbvio que essa pergunta ia aparecer. Para quem não se recorda, mais em 2010, o Santos teve um entreveiro entre eles, né? Teve aquela famosa frase do René Simões, Dorival foi desligado do Santos, né? Perguntaram como era essa questão. Teve gente que considerou que o Dorival, puxou muita sardinha pro Neymar, tem gente que considerou que ele foi ridículo. Eu achei que ele foi normal. Ele só deixou claro que não havia nenhum problema entre os dois, né? Que muita gente especulou que o Neymar ia se ferrar porque o Dorival não sei o que, não. Mas da mesma forma ele disse que não ia convocar o Neymar por ser Neymar. Ele, obviamente, enalteceu o talento do Neymar, mas falou, Neymar estando saudável e em condições de jogando bola para isso, ele vai ser convocado. Então acho que eu não sei, como que você viu aí ele falando, você achou, eu achei muito bom ele falar, principalmente falar, não tem entreveiro, cara, para com isso, Neymar é meu amigo, enfim, o que aconteceu lá aconteceu, né? Foi um problema muito mais com a diretoria do que com o próprio Neymar, né? Ele deixou bem claro isso, enfim. Como que você vê essas declarações do Dorival sobre o Neymar em si? É isso, como eu já trouxe anteriormente, a minha visão do Neymar é que ele continua sendo o nosso craque. Não adianta, o Vinícius Júnior é muito jogador, mas a gente conhece o que o Neymar pode trazer pra gente. E não são 31 anos e uma lesão do joelho que vai despotencializar tudo que a gente conhece. Claro, isso tem que ser desempenhado dentro de campo pelo clube dele, lá na Arábia Saudita. A gente sabe que é uma liga menor, que é uma liga que está tentando se desenvolver, mas tem toda a sua dificuldade de adaptação dos atletas. A gente já está vendo nessa janela aí muitos atletas querendo voltar para os seus países, mas eu vejo muito a fala num sentido de aparar as arestas, de que não tem nada entre eles, que o Neymar, tal qual qualquer outro atleta, se desempenhar, vai estar na seleção, não tem cadeira cativa, como eu também acho que não tem que ter.
Eu tenho a minha opinião sobre o futebol do Neymar, mas eu acho que nenhum atleta tem cadeira cativa na seleção brasileira. Minto, o Alisson tem, porque ele é o melhor goleiro do mundo e a gente sabe disso. Eu sei que hoje saiu e o Ederson foi o melhor goleiro do mundo eleito pela FIFA, mas a minha visão aqui é do Alisson. Eu sou um fã total do Alisson e ele sim tem cadeira cativa na minha seleção brasileira. Mas tirando isso, nenhum outro atleta tem cadeira cativa na seleção. A gente viu agora há pouco mesmo o Casemiro, que é um atleta que por anos atuou no Real Madrid como o melhor volante do mundo. Se falava num nível de volante que raríssimas vezes a gente viu no futebol. E agora aí, ó, no segundo semestre do ano passado, estava sendo questionado da próxima convocação da seleção brasileira. Tinha gente que queria tirá-lo da convocação. Eu fui um que defendi ele aqui no podcast. Eu entendo da fase, eu acho que a seleção envolve muito isso, mas é um nível de atleta que precisa estar na seleção brasileira, e assim, não com cadeira cativa, claro, como eu trouxe, mas ele precisa estar na convocação, talvez abrir espaço para o André começar como titular e ter o Casemiro lá para trazer todo o apoio, todo o suporte que com certeza ele daria para um atleta do nível do André, que a gente sabe que vai ser é questão de tempo para ele deslanchar, assim como o João Gomes está deslanchando no Wolverhampton, e o Douglas Luiz estourou nas últimas temporadas pelo Aston Villa, e o Bruno Guimarães está jogando um bolão. A gente sabe que a gente tem muitos atletas de nível técnico alto e que vão trazer isso para a seleção brasileira, e o Neymar está nesse balaio. Eu não excluiria ele do nosso ciclo, entendo que a lesão foi muito grave, que a dificuldade dele de retornar ao futebol vai ser grande, mas eu confio que exista uma chance de volta por cima, seja lá na Arábia, seja voltando ao Brasil, ou seja num novo desafio na Europa, porque a gente sabe que ele tem potencial para isso. Bom, eu colocaria o Ederson e o Alisson como cadeira cativa, só para deixar claro, e a gente tem que lembrar sempre da frase que Elcio Júnior trouxe aqui, dessa questão de extracampo, que pesa. Eu estou muito curioso para ver como que vai ser a volta do Neymar, né, após essa grave lesão, porque, cara, claramente ele não está se cuidando como deveria, né, pelo que a gente vê visualmente, e a gente sabe que isso pode comprometer a recuperação. Estou muito preocupado, não estou falando isso para falar, o Neymar não sei o quê, como já disse Elcio Júnior aqui, abre aspas, eu não julgo, porque se fosse eu no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Fecha aspas. Sim, existe essa declaração num podcast, você procure aí e ache. Mas é justamente preocupação. Pô, o Neymar não tá se cuidando com a recuperação dele, né? A gente viu aqueles vídeos dele no Cruzeiro, é algo assustador, assim, pensando no jogador que tá lesionado e tá em atividade, não aposentado. Então, eu torço para que ele volte alto nível, torço para que volte a seleção, mas realmente tem essa preocupação a mais. Vamos falar agora, Léo, de jogadores que podem ganhar uma oportunidade com o Dorival Júnior. Acho que para mim tem um que é muito evidente, e aqui a gente tem que deixar bem claro, né? Porque é engraçado que volta e meia tem jogador que a galera pede, daí o cara vai pra Europa, quando o cara é convocado, a galera fala, foi culpa de empresário, foi por causa que conhece treinador. E o cara fala aqui do Beraldo, né? O Beraldo é um nome que no final do Brasileiro apareceu muito forte, muita gente pediu ele na seleção. A gente já falou várias vezes que a defesa da seleção é uma defesa muito sólida, de nomes, né? Quando a gente debateu o Thiago Silva, a gente falou, tá aí, a gente vai tirar quem pra colocar o Thiago Silva? Vai tirar Gabriel Magalhães, vai tirar Bremer, vai tirar Nino, vai tirar quem? Vai tirar Adrielson, né? Vai tirar quem? Então o Beraldo também entrava nesse balaio, mas acredito que por ter trabalhado com o Dorival, o Beraldo possa ganhar espaço. Também tem jogadores que é o oposto, tinham espaço a mais com o treinador e possam perder. Acho que para mim um grande nome é o Renan Lodge. Acho que o Renan Lodge pode perder um pouco de espaço na seleção, porque, querendo ou não, o Fernando Diniz já tinha trabalhado com ele no começo da carreira dele, tinha um apreço muito forte por ele. Posso perder espaço para um Arana, para outros jogadores, enfim. Quais jogadores você vê aí que podem ganhar espaço com o Dorival Júnior e quais que podem perder terreno dentro da seleção brasileira? Olha, eu enxergo, você trouxe o exemplo do Beraldo e com certeza vai ser um atleta a ser observado. Existe um período de adaptação na Europa que é delicado para um atleta muito jovem como é o Beraldo, mas a gente sabe do potencial dele, a gente viu um zagueiro muito seguro, que consegue sair jogando com uma tranquilidade absurda, e isso nos chamou muita atenção. Mas vai além, a gente tem o Robert Renan, que é um atleta que a gente sempre comenta aqui no podcast, que tem um potencial altíssimo. A gente tem também o Pedro, que trabalhou com o Dorival no Flamengo, e a gente sabe do nível de futebol do Pedro, foi para a Copa do Mundo, e é um atleta que tem futebol para estar na seleção brasileira novamente. Não sei se atuando no Flamengo, não sei, nós não sabemos o futuro, mas assim, eu vejo no Pedro um dos grandes nomes a ser vistos. Inclusive, a gente já dando o gancho de quem poderia perder espaço, o próprio Cunha poderia perder esse espaço para o Pedro, porque o Dorival Júnior já tem uma zona de conforto dentro do Brasil, já trabalhou por muito tempo com o Pedro no Flamengo,
e pode dar essa credibilidade para o atleta chegar na seleção brasileira com uma oportunidade. Quanto a quem pode perder o espaço, eu vejo muito os atletas que vieram do Fluminense, que estavam ali naquela alta do Fluminense. Não digo o André porque ele é um caso à parte, mas eu digo o próprio Nino, que foi para a Rússia, um mercado de futebol um pouquinho mais isolado, que não está disputando competições europeias. Então a gente pode meio que deixar um pouquinho de lado esse mercado. Talvez quando existir uma oportunidade de chamar alguém, ele vá priorizar outros atletas a não sendo o Nino. Coisa que talvez com o Fernando Diniz, essa prioridade poderia ser o Nino. Vendo bem assim, você trouxe o Renan Lodge, que está com o passaporte já certo para ir para a Arábia Saudita, por empréstimo com obrigação de compra no final da temporada. Também pode se isolar ainda mais. Você trouxe aqui que ele já teve o contato com o Diniz no início da carreira, mas agora indo para a Arábia, se isolando um pouquinho, talvez ele não tenha o mesmo número de oportunidades que os demais. Mas assim, é tudo especulação que a gente está trazendo aqui, tá? Talvez a gente possa ver um Dorival Júnior jogando muito na zona de conforto, como o Diniz fez em algumas convocações, e não ousando tanto, jogando em quem já tem a casca de seleção brasileira, porque é muito delicada a situação que ele se colocou. A gente sabe que daqui a alguns meses existe uma Copa América para disputar, e ele tem 2 amistosos antes para saber o que vai fazer da vida. E assim, são 6 meses onde acontece muita coisa. É o início do futebol no Brasil e é o final do futebol na Europa, e a gente sabe que é um ciclo muito maluco. A Champions League vem a todo vapor, a gente vê muita coisa acontecendo, muita informação, e para o técnico isso pode gerar uma confusão e levar ele a trabalhar na zona de conforto. Trazer atletas que já são consolidados na seleção, talvez 1 ou 2 pecinhas ali que ele consiga trabalhar, o terceiro goleiro, que a gente sabe que sempre é uma zona de escape dos nossos treinadores, leva um ou leva outro, e a gente sempre brinca aqui que a gente tem uma safra de goleiro muito positiva, e a gente está muito otimista com o que a gente vê, Lucas Perry, Bento, o próprio João Paulo dos Santos, apesar da idade, a gente vê vários atletas com potencial, o Mikael da Seleção Brasileira Sub-20, então são várias opções que o Dorival Júnior vai ter, e assim, cabe a gente mandar toda a energia positiva. Agora sou eu trazendo aquele populismo que ele trouxe da coletiva, mas eu acho que a gente como torcedor, como analista, como quem está acompanhando a seleção brasileira, tem que ser otimista, tem que confiar que ele vai fazer uma convocação segura, uma convocação onde ele tem convicção do que ele está fazendo. Agora é um treinador que não está focado em outro clube, está focado só na seleção brasileira, e isso vai ser positivo para a gente. A gente vai ter muito mais proximidade da seleção brasileira nesse período que talvez não tenham tantos jogos. A gente vai ter uma proximidade, a gente vai ver o Dorival indo no estádio, coisa que a gente não via com o Fernando Diniz. A gente vai ver o filho do Dorival indo num jogo, o Dorival no outro. Vamos ver muita informação, muita coisa bacana para a gente analisar aqui, e eu tenho muita confiança que vai ser um trabalho bacana para a seleção brasileira. Eu tô muito curioso, aquela hora que você falou de plano de trabalho, justamente isso. A gente sabia que o Tite, ele tinha essa questão, né, de mandar uma analista para um lado, o filho dele para o outro, né, o Kleber Xavier que trabalhava com ele pro outro lado, e aí eles traziam, né, eu lembro que o filho do Tite trouxe isso, que cada um ficava responsável por 10 jogadores, né, vamos dizer, uma lista lá de 60 nomes, e eram 6 pessoas e cada um ficava responsável por 10 jogadores. Era muito legal essa estratégia, né? Eu tô bem curioso. Talvez se eu fosse aprovado pela coletiva, né? Um abraço para a comunicação da CBF, eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Para saber qual que é o plano de trabalho que ele tem. Lembrando, o Brasil vai jogar contra a Espanha e Inglaterra no final do mês de março, ali dia 23 e 26, se eu não estou enganado. Então a convocação deve ser pelo começo de março, se seguir o padrão do ano passado, que era sempre 20 dias, né, antes dos jogos. O Brasil sempre era uma das primeiras seleções a fazer a convocação. Então, provavelmente no final do mês que vem, final de fevereiro, a gente volta aqui para a seleção brasileira, fazer aquele pré-lista que você já está acostumado, né, com palpitar. Já citou alguns nomes, eu achei engraçado você citar justamente o Robert Renan e o Nino, porque é o caminho inverso. O Robert Renan vai voltar a ficar em destaque, muito provavelmente, jogando no Internacional, né, até para quando o time que o Internacional está montando, tem tudo para ser um dos grandes times do futebol brasileiro desse ano. E o Nino vai se isolar. A gente até comentou sobre isso num podcast que a gente trata sobre Ibañez. Né, até brinco que acho que nunca um podcast do futebol brasileiro falou tanto sobre Ibañez como o Conte Verde naquele episódio. O podcast, se não me engano, é o 10, que tá o Vitor Gama no 4-2-3-1.
A gente citou muito isso, né? Que o Ibañez é um exemplo de um jogador que estava crescendo, estava em evolução no futebol italiano, um zagueiro que podia chegar como destaque e perdeu espaço porque foi para o Al-Ahly. Na primeira convocação do Diniz até apareceu e depois não voltou mais, e acho que ninguém aqui sente saudade do Ibañez na seleção brasileira. Isso pode acontecer com o Renan Lodge, você falou, com outros jogadores que possam optar por esses mercados. Aí já se criticou até outros atletas, como é o caso do Kelvin, que era o nome que a gente via como inicial para a lateral direita, que foi para o CSKA da Rússia, e é complicado, enfim. Antes de fechar o podcast, Léo, eu prometi que a gente ia falar sobre coordenador técnico. Coordenador técnico é uma função muito importante, a gente viu, e acho que essa ausência que a gente está tendo desde no final da Copa 2022, e tem que ressaltar isso aqui, né? O Tite falou em março de 2022 que não ia ficar na seleção após a Copa do Mundo. E o Edinaldo demorou quase 2 anos para se mexer de fato, né? Sem conto de fada, sem ilusão. Isso é bizarro. Mas enfim, tendo esse espaço vazio que a gente sente falta de um cara como o Juninho Paulista, cara. O trabalho que o Juninho fazia era literalmente sensacional. Eu queria saber de você, como que você vê essa questão. A gente soube que o Felipe Luiz foi um nome oferecido. Eu penso que, cara, eu acho complicado um cara que é só jogador. Eu acho que para você ser coordenador técnico da seleção, você tem que ter experiência em vários lugares. Experiência de jogador, experiência como treinador. O Juninho Paulista mesmo tinha experiência até como presidente do clube. Ele foi presidente de Ituano, dono de Ituano por um tempo. E no momento, não me recordo qual jornalista soltou essa informação, mas eles trabalham com 2 nomes dentro da CBF. Após o Felipe Luiz foi convidado e recusou o convite. Acredito que o Felipe Luiz tenha a consciência que ainda não é o momento dele assumir um cargo desse. Ele tem que começar o trabalho de treinador dele numa base, etc. Rodrigo Caetano e Mauro Silva. Rodrigo Caetano, a gente já passou por vários times do Brasil. Mauro Silva vamos dizer, muito mais um político da bola, né? Um ex-jogador, tem toda a experiência de vestiário, etc. Que no momento ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Léo, qual nome aí você avalia? Se você tem um nome além desses? Eu, cara, até pelas vezes que eu vejo o Mauro Silva falando em entrevistas, eu gostaria de ver o Mauro Silva lá. Eu acho que é um nome que segue um pouco o trabalho que foi o Juninho Paulista. Eu acho que ele tem o mesmo perfil. Não sei você, qual nome você acharia melhor para esse cara de coordenador técnico da seleção brasileira, quem sabe que é muito importante, fez muita falta durante 2023 todo. Olha, para mim são 2 pontos, inclusive dentro dos nomes que você trouxe aí que estão sendo especulados. Um nome de gestão total, que é o Rodrigo Caetano, que é um cara estudado, é um cara que tem uma vasta experiência no mercado brasileiro, que vem com um know-how de mercado, um know-how de gestão de futebol muito forte, que pode trazer essa organização que a gente talvez não veja na CBF para dentro da seleção brasileira, para pelo menos no quadrante de seleção brasileira a gente ter uma organização, um projeto, uma coisa desenhada com um profissional do futebol, e ao mesmo tempo a gente pode ter um afastamento entre ele e os atletas, que também pode dificultar essa gestão. E assim, a gente sabe que isso aqui, né, trazendo sem saber muitas informações sobre o off de Rodrigo Caetano, como que ele age dentro do clube. Até porque o trabalho que ele vem fazendo no Atlético Mineiro é excelente. A gente nunca ouviu um boato de rusga do elenco por conta do nome dele. Mas a gente não sabe como que funciona, ele não tem essa proximidade de ser um ex-atleta, de trazer aquela coisa do nome do ex-atleta, de ser um cara que já jogou Copa do Mundo, como é o caso do Mauro Silva, que é um contraponto. É um ex-jogador, é um cara que está envolvido há anos dentro da política do futebol, lá na Federação Paulista, e assim, eu vejo o nome do Mauro Silva mais num nível de aproximação dos atletas, talvez não tanto de uma profissionalização, que é o que a gente espera da seleção brasileira. Eu entendo o seu lado positivo, por ele já ter experiência fora do futebol, por estar dentro do off ali, mas eu acho que ainda vai ser tudo muito no nosso jeitinho, sabe? E que talvez não seja positivo para o nível de bagunça que está dentro da CBF hoje. Talvez ele se torne mais um lá dentro. E é o que a gente não quer. Talvez o Rodrigo Caetano traga questões e questionamentos e insights que façam o pessoal se mexer, ou que ele mesmo faça a estrutura do futebol de seleção brasileira masculina se mexer. Então eu vejo no Rodrigo Caetano um personagem mais positivo. O próprio Alexandre Matos, que assinou com o Vasco da Gama recentemente, estava aqui trabalhando no Atlético Paranaense, mais próximo da gente, é uma pessoa muito próxima da gestão. Aqui no Atlético ele foi CEO, então ele não foi um simples diretor de futebol, como ele já costumava ser. Ele teve mais
cargos aqui dentro, ele fez networking com a Europa em nome do Atlético Paranaense, ele fez várias coisas que talvez fossem ajudar dentro dessa profissionalização do futebol da seleção brasileira, que a gente pede há tantos anos, e que a gente não vê nenhum pingo de esperança que isso aconteça, e só bagunça atrás de bagunça, que nos tira toda a esperança de ver uma organização, um clima de seleção organizada, de estrutura, projeto, passos, para onde vamos, da onde saímos, quem será os pilares. Então eu escolheria o Rodrigo Caetano por conta disso. Eu acredito que uma pessoa de estrutura, de gestão, de estudos, traga essa segurança para que a gente tenha um pinguinho de esperança que haja uma organização nesse resto de projeto até a próxima Copa do Mundo. Pois é, e lembrando que isso, se você traz o nome como Rodrigo Caetano, até como o Matos, que você citou, um cara de, vamos dizer assim, que trabalha nesse lado, né, de trabalho de gestão, de grupo, né, no caso do Matos, fez um trabalho diferente do Atlético, você foge um pouco do padrão da CBF, né, eu citei um pouco do Mário Silva, acho que muito por isso. A gente vai parar para pensar, a gente teve Juninho Paulista, a gente teve Gilmar Rinaldi, a gente teve Parreira, né, o Zagallo, que mesmo nos deixou, fez grandes trabalhos como coordenador técnico, né, 2 vezes em 2 Copas do Mundo, então acho que tem essa realidade um pouco mais próxima dos jogadores. Seria um choque de realidade muito grande, de fato, se você traz um nome acostumado a trabalhar mais nos corredores do futebol, vamos dizer assim, né? Um nome que a torcida, vamos dizer assim, conhece mais por contratação, né? Então, e também eu ficaria curioso para ver um nome assim na seleção, porque na seleção você não precisa fazer contratação, a não ser a comissão técnica, no caso. Ia chegar lá, a comissão técnica já está estabelecida, e nem sempre ele tem influência. Basta lembrar que o Gilmar Rinaldi ele foi contratado depois da Copa de 14, foi levar opções de treinadores para o Marinho, na época do CBF. O Marinho falou, não, a gente vai contratar o Dunga. Daí o Gilmar disse que ele ficou em choque, assim, como assim o Dunga, né? Acabou de sair da seleção, faz 4 anos, vai trazer de volta. Deu no que deu o trabalho do Dunga, né? Não precisa falar muita coisa, mas eu lembrei desse exemplo aí do Gilmar Rinaldi, que não teve essa influência na escolha do treinador. Então, mas e talvez isso possa ser um choque de realidade. O cara que está acostumado a ter essa gestão de grupo, o cara não ter, vamos dizer assim, tanto interferência, né? Ele não vai interferir na convocação, não vai chegar, não, acho melhor você não convocar, não tem nada a ver, porque a contratação não é contratação, são 2 coisas diferentes. Então tem esse ponto aí de não vou dizer dificuldade, mas um ponto aí de convergência, né? De uma função como CEO, de uma função como gestor de elenco, do que o coordenador técnico na CBF. Fale, Léo. Então, talvez a gente, assim, um cenário mais ideal ainda é ter os dois. Por que não? Por que não ter uma figura de gestão, uma figura que estruture o futebol por dentro da camada toda do contexto político, esportivo, organizacional, e você ter um ex-atleta, um cara mais acostumado com o vestiário, tipo, que é estudado, que sabe o que está fazendo, não um cara que só chegue ali pelo nome. Talvez faça sentido termos 2 pessoas ali, alguém para se aproximar do campo, ir lá no vestiário, apoiar a galera, e um cara para fazer organização, para trazer estrutura, chegar gente. Vai ter amistoso? Vai ter amistoso. Então vai ser dessa forma. Para mim vai ser assim o nosso projeto até 2026. Eu acho que isso falta na seleção porque os nossos presidentes, vamos falar a verdade, eles não sabem de organização de futebol em nada. Em nada. É só ver da onde cada um saiu, a bagunça que é o campeonato estadual, da onde o Edinaldo saiu, a bagunça, isso é a gente vê lá da raiz, a gente vai puxando o fiozinho, a gente vê a tristeza que é a nossa estrutura organizacional da CBF. Então, essa é a minha defesa quanto a trazer uma pessoa capacitada. Talvez esse nível de informação que nunca esteve dentro da organização CBF possa trazer um diferencial. E claro, podemos ter um atleta lá do lado do técnico, na resenha, um cara que traga uma motivação, que chegue na preleção e levante os caras lá para cima, um cara que já foi campeão do mundo. Pô, eu vejo muitos atletas com esse potencial que já são bem estudados. A gente vê o Belletti, recentemente assumiu a categoria de base do Barcelona, junto com um ex-zagueiro que era da mesma geração que a dele. Então são pessoas que estão estudando, são pessoas que já foram campeãs do mundo, que possam estar introduzidas nesses 2 conceitos. Então essa é a minha visão. Eu sou um otimista do estudo do futebol. Eu sou uma pessoa que enxerga conceitos que possam trazer de baixo para cima um resultado dentro de campo. Então essa é a minha visão.
O jogador que você não soube falar é o Rafa Marques. Ele e o Belete estão no Barcelona B, né, comandando o Barcelona B. E aí, só para voltar um ponto, por isso que o nome do Juninho Paulista era tão completo, porque o Juninho Paulista é literalmente tudo isso que você falou. É jogador, é campeão, trabalhou com gestão de clube, trabalhou com presidente de clube, né, todo o projeto que o Ituano hoje está colhendo, né, chegando a uma Série B de brasileiro, brigando para subir há 2 temporadas atrás, começou com o Juninho Paulista lá atrás, se não me engano, ele era o presidente do Ituano quando o Ituano é campeão do Campeonato Paulista há 10 anos atrás, né, em 2014. Então, é um nome muito forte. Acho que o Edinaldo podia ter feito ali logo de cara. Pô, o Tite vai, mas você fica, né? Mas, enfim, né, não deu certo. O Edinaldo foi pensar nisso só um ano depois. A gente está aqui no que era para ter sido debatido logo depois da Copa. A gente está debatendo um ano depois, né? Esse é o lado que você falou mal. Você citou aí da organização do Campeonato Estaduais. É só você ver a zona que virou a Copa do Brasil, com essa prioridade de campeonatos estaduais, não sei o quê, daí time grande ficar fora. Não, a gente vai convidar time grande, agora tá uma bagunça, ninguém sabe se o Santos vai ou não vai pra Copa do Brasil. É uma palhaçada, é muito complicado. Enfim, chegamos ao fim desse podcast, a gente passou por várias camadas, mas o foco foi Dorival Júnior e seleção brasileira. Agradeço você que está aqui, você que está acompanhando, a gente está fazendo esse podcast no meio da nossa cobertura de Copa da Ásia e de CAN, está sendo podcast diários, rápidos no caso, né? De 5, 6, 7 minutos no máximo, trazendo o resumo das partidas. Tem podcast de análise antes da competição, vai ter durante, após fase de grupo, na final. Enfim, tá muito legal nas nossas redes sociais, no Twitter. Atualmente, hoje, dia 15 de janeiro, a gente tá sem o Instagram, mas já ele volta. Mas a gente tá fazendo essas análises, tá acompanhando tudo que tá acontecendo nessas 2 competições. Então, se você não tá acompanhando, fica de olho. Se você não segue, segue aqui no Spotify. A gente solta aqui no Spotify e no YouTube todo dia o Minuto da CAN e o Minuto da Copa da Ásia. Podcast rapidinhos ali, 5, 6 minutinhos você ouve e fica sabendo de tudo que está acontecendo nesses 2 torneios. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Já fiz o lembrete do Spotify e do YouTube. Lembrando só para você se inscrever, avaliar, dar seu like, dar seu comentário, participar da interação que está aqui embaixo no Spotify. E também lembrando a nossa campanha do financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. R$10 por mês você ajuda a gente a estruturar, a manter esse projeto. Eu agradeço muito a Leonardo Dúcio, que esteve comigo aqui nesse podcast especial. Valeu, Léo. Tamo junto e vamos ver, ficar na guarda aí, ver como vai ser esse trabalho de observação do Dorival Júnior para quando a gente voltar aqui e fazer aquele nosso listão dos 2 amistosos. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a audiência. Sigam o Conte Verde, essa cobertura que o Gabriel trouxe pra gente da Copa Africana de Nações e da Copa Asiática tá sendo incrível. Está sendo super completa, a gente está conseguindo referências do pessoal que está trabalhando nas transmissões dos jogos, e isso está sendo muito gratificante para a gente. Então siga a gente lá, acompanhem, porque tem vários casos curiosos, atletas, dancinhas, e tudo isso a gente traz nas nossas redes sociais para trazer esse off de uma liga, de uma Copa que talvez não tenha tanta audiência aqui na América do Sul, mas a gente está tentando trazer cada vez mais próximo de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui para falar de seleção brasileira. Vamos ver qual vai ser os próximos passos aí. A gente vai ter 2 amistosos de altíssimo nível no mês de março. A gente vai tendo muita resenha até lá, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Léo. Valeu você que esteve conosco nesse ConteCast 41. A gente volta numa próxima. A gente está aqui todo dia, como já falei, nessa cobertura especial de Copa